Bom dia, amigos e amigas do YouTube. Hoje vamos de receitinha, meus amores. Vou fazer um pãozinho caseiro aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço meu pão, ok, meus amores? Aí, então, primeiramente eu vou utilizar uma bacia, óleo, trigo, açúcar e mais trigo, que são 1,5 kg de trigo para fazer 4 pães, meus amores. Aí vou fazer aqui e vou mostrando para vocês, ok, meus amores? Aí vou mostrando para vocês como é que eu faço. Os ingredientes são esses aqui, ó. 1 copo de água morna, azeite, meio copo de azeite, 1,5 kg de trigo, açúcar, são 6 colheres de açúcar e meio copo de óleo. Bora para a receita, meus amores? Vamos lá. Primeiramente, meus amores, a gente vai pegar aqui, vou estar abrindo 1 kg de trigo. 1 kg de trigo. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí hoje vamos de receitinha aí, né? Aí acabei de chegar agora, né, lá da caminhada e já vou botar a mão na massa, meus amores. Tem que amassar cedo, porque quando é muito frio assim, o pão custa mais crescer, né? Hoje tô um pouquinho com... hoje eu tô com uma blusinha mais quente, né? Porque hoje amanheceu bem frio aqui pra nós, que pra Itajaí amanheceu com 14 graus, né, meus amores? Aí tava com um pouquinho de frio, aí coloquei uma blusinha, mas sempre de shorts. Sempre tô comendo shorts. Aí eu pensei, vou fazer uma receitinha aí, né, para meus amores ver como é que eu faço meu pãozinho de casa, né? Porque como eu falei para vocês, aqui em casa a gente quase não consome pão de venda, essas coisas, né? Porque eu sempre faço, né? Ele é um pão que ele fica mais, assim, forte, né, meus amores? Fica mais forte e a gente sabe os ingredientes que colocou na massa, né? Então, meus amores, o meu marido mesmo, ele prefere pão de casa, né, do que comprado. Aí, então, eu sempre faço. Aqui, meus amores, vai 1 kg de trigo. 1 kg de trigo. São fermento. São 2,5 colheres de fermento. Dependendo do clima, meus amores, dependendo do tempo, assim, né, se tiver meio quente, assim, daí coloca 1 colher rasa de fermento para 3 pães, né? Mas como vai fazer 4, daí são 2 colheres de fermento bem cheia para crescer bem o pão, porque até mesmo porque a temperatura nossa aqui tá meio frio. Ó, meus amigos, são 1 colher, são 2 colheres, bem generosa aí de fermento. Então, meus amores, agora vai o açúcar, são 6 colheres de açúcar. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 colheres, meus amores. Para quem quer menos doce o pão, né? Pode estar colocando, acho que umas 3 só, né? Pronto. É que meu marido, ele é meio formigão, sabe, meus amores? Ele gosta assim do pão assim mais docinho, né? Ele gosta mais doce o pão, daí tem que pôr um pouco mais de açúcar. E aí, meus amores, vai meia colherzinha de sal. Ó, meus amigos, meia colherzinha de sal. Daí primeiro a gente mistura, né? Mistura bem misturadinho. Mistura bem misturado. Os ingredientes tudo bem misturadinho. Daí, meus amores, a água é temperatura ambiente. Aí a água, né?
a temperatura ambiente. Daí a gente vai misturando bem misturadinho os ingredientes, né? Seco. Primeiro mistura bem misturadinho os ingredientes secos, que seria fermento, sal e o açúcar, bem misturado. Aí quando tiver bem misturadinho assim os ingredientes secos, meus amores, aí a gente faz um vulcãozinho. Faz assim, tipo de um buraquinho na massa. Assim, meus amores, ó. Tipo um buraquinho assim na massa. Daí a gente pega meio copo de óleo, meio copinho de óleo, meio copo. Meio copo de óleo, meus amores, ó, pra colocar no pão, né? Daí eu coloco aqui. Daí, meus amores, a gente vai pegando um copo de água morna. Aí a gente vai adicionando aos poucos e vai experimentando até dar o ponto na massa, né? Aí quando a massa atingir que ficar assim, mais firme a massa, daí a gente só vai firmando a massa, né? No caso, a gente vai firmando a massa. Daí a gente vai colocando aos poucos da água, adicionando e vai vendo até dando ponto, até quando estiver no ponto a massa. Quando a massa estiver no ponto, aí a gente coloca o pão para crescer, aí depois de crescido, meus amores, aí a gente coloca nas formas. Só que daí o pão tem que passar da forma, né? Da forma não, o pão ele tem que ficar acima da bacia, meus amores. Tem que ficar bem crescido para poder ir para a forma. Então, é nesse ponto aqui que a massa fica, que a gente vai colocar as mãos agora. Daí, meus amores, ficou assim, deu ponto a massa, daí agora a gente vai utilizar as mãos. Já lavei minhas mãos, meus amores, tá bem limpo. Aí a gente já vai dando ponto na massa. Ó, meus amores. Aí vai fazendo assim, ó. Aí se precisar mais trigo, a gente coloca mais trigo. Aí a gente vai amassando a massa do pão. Aí eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto ideal da massa. Amigas e amigos do YouTube. Aí a gente vai amassando, né? E vai colocando um pouco mais de trigo para dar firmeza na massa. Aí vai mais uma caneca de trigo. Daí a gente vai sovando de novo a massa. Então. Daí a gente vai sovando a massa até dar o ponto. Aí quando ela der o ponto, a gente coloca ela para crescer. Fazendo um pãozinho de casa e conversando um pouquinho com os meus amores aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês vão estar vendo meus vídeos, meus amigos. Aí eu vou deixar, aí a gente coloca um paninho por cima, né? Deixa crescer bem crescidinho. Aí quando tiver bem crescido, a gente coloca na forma. Ok, meus amores? Então é isso. Aí a gente vai amassando a massa, bem amassadinha, até os ingredientes se misturar bem, né? Pra massa ficar bem fofinha. Aí fica o pão bem gostoso, o pão mais assim, maciozinho, né, meus amigos? Aí assim, ó, quando a massa se desprender da mão, quando a massa estiver bem, assim, em ponto, que não esteja mais, não pode mais, se tiver grudando nas mãos assim, meus amores, aí tem que utilizar mais um pouquinho de trigo. E tem gente assim que pão de casa eles não sabem fazer, né? Tem gente que não sabe fazer pão de casa.
Eu já me criei fazendo pão, essas coisas. A mãe ensinava eu sempre a fazer comida, né? Então, por isso que eu já sei. Eu aprendi a fazer pão desde os 8 anos de idade. Aí você pega mais um pouquinho, meus amores, ó. E coloca na massa. Aí, quando a mão tiver já totalmente tirada assim, já tiver totalmente desprendido da mão a massa, é porque daí já tá no ponto. Aí a massa já tá pegando ponto já. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá, meus amores, como é que vai ficar a massa. E a gente vai amassando até ela desprender da mão, até desgrudar totalmente, ó. Tá quase, meus amores, ó. Quase desprendendo já das mãos. Aí eu vou mostrar pra vocês como é o ponto da massa certinho. Que assim, meus amores, o pão, ele pra ele assim crescer bem mesmo, tem que ser amassado na parte da manhã, né? Que daí já tem mais tempo para crescer. Se a gente custa muito para amassar o pão, como é mais frio, agora chega na época de inverno, daí ele custa mais crescer. Aí tem que aproveitar, né, meus amigos, quando o tempo tá mais assim quentinho, que daí ele cresce melhor. Aí eu vou mostrar para vocês o ponto da massa certinho do pão. Tem que amassar bem amassadinho para se misturar bem os ingredientes, meus amores, para ficar bem mexido, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o ponto da massa aí. Vamos. Tá quase dando ponto já na massa. Desgrudou da mão, já tá bom. Ó, meus amores, ela tem que ficar nesse ponto, ó. 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 Já desgrudou tudo da mão, ó. Ó, meus amores. Desgrudou totalmente a massa. Daí ela tem que ficar nesse ponto. Daí a gente vai fazendo assim, vai ajeitando dentro da bacia. Ok, meus amores, ó. Aí, o que que eu vou fazer, meus amores? Eu vou pegar, né? Vou colocar um pano por cima e vou deixar crescer. Aí, depois que tiver crescido, eu vou colocar ela na forma. Aí, eu vou colocar ela na forma, né? A gente dá uma ajeitadinha assim, dentro da bacia, né? Assim, meus amores. Ó.
Aí coloca um pano por cima. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, meus amores, ó, a gente vai colocando um paninho por cima. Aqui, ó. A gente vai colocando o pano por cima e deixa até dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho o pão, aí já pode ir para a forma. Enquanto estiver baixinho assim, você tem que deixar a massa descansar. Aí ela descansa. Daí quando ela dobrar de tamanho, meus amores, aí é onde você vai passar ela, vai engraxar as formas, né? Passar um óleozinho nas formas, vai colocar na forma. Aí o próximo passo, deixa crescer, bem crescidinho na forma, meus amores. Aí depois tu já pode colocar para assar. Na medida que vai crescendo o pão, é melhor ainda, meus amores, porque daí o pão fica mais fofinho e gostoso, ok, meus amores? Então é isso aí. Aí eu queria mostrar para vocês como é que eu faço meu pão, ok, meus amores? Beijos, que todos com Deus, até o próximo vídeo. Aí eu vou mostrando para vocês, eu já mostrei como é que eu faço meu pão, né? Aí depois tem passo a passo, né? Daí quando tiver crescido, quando eu botar nas formas, vou mostrar pra vocês também. Ok, meus amores? Beijos, que todos com Deus, até o próximo vídeo. Coraçãozinho para meus amores aí. Oi, meus amores, voltando aqui de novo para vocês, mostrando que a massa já tá crescida, meus amores, ó. Tá bem crescidinha. Agora é a continuação do vídeo que eu fiz o pão. Aí agora eu tô mostrando para vocês como é que eu enrolo os pães para pôr na forma. Passo a passo, meus amores. Aí assim, aí eu pego uma forma. Eu acho que aqui vai dar, meus amores, aproximadamente uns... Eu acho que vai dar uns, mais ou menos uns 4 pão, né? Aí eu pego a massa, tiro, né? Enrolo aqui os pãezinhos. Vocês vão ver como é que eu faço para enrolar os pães. Primeiramente, meus amores, eu pego um pedaço assim, meus amores, de papel toalha, né? De papel toalha. Pego um pedaço de papel toalha, daí coloco o óleo coloco o óleo coloco um pouquinho de óleo nas formas. Engraxo as formas, meus amores, ó. Engraxo tudo as formas, né? Bem engraxadinho. Eu coloquei a câmera assim mais abaixo para vocês verem no meu tripé como é que eu enrolo os pães, tá, meus amores? Que daí eu vou mostrar para vocês. Vou enrolar os pães agora. Aí passo óleo na forma, bem passadinho. Tem que ser bem engraxadinho. Aqui, meus amores, foi porque eu fiz aquele pudim de pão. Daí esqueci de colocar vinagre para não deixar assim manchado, né? Dentro. Esqueci, daí ficou assim manchadinho. Mas não dá nada. Aí pego uma faquinha. Pego uma faquinha, meus amores, ó. Aí faço assim, estico bem esticado o pão, daí eu vou cortando e vou enrolando. Vocês vão ver como é que vai ficar passo a passo. Aí, para que a massa não grude nas mãos, eu utilizo um pouquinho de óleo, passo na bancada. Daí tiro o pão daqui, meus amores, ó, da bacia. Tiro o pão de dentro da bacia. E aí, meus amores, eu vou... estico a massa e daí eu vou pegando e com a massa esticada eu vou... Bom, acho que vocês entenderam, né, meus amores? Tirei os anéis, ó, pra não pegar massa dentro, né, porque é deshigiênico. Aí eu vou amassando.
Eu vou, né, meus amores, assim eu vou... Vocês ignoram aí o barulho da, da mesa, tá, meus amores? É porque tá frouxa, meu marido era pra arrumar e esqueci. Daí eu estico bem esticadinha a massa, bem esticado, meus amores, eu estico a massa, né? Aí estica a massa bem esticada, assim, né? Como se eu fosse fazer tipo de uma cobrinha, assim, né? Ó, meus amores. Aí eu pego, ó, acho que dá 1, 2, 3, dá mais ou menos uns 4 centímetros da massa. Daí, meus amores, é um pedaço assim, ó. Daí eu estico novamente, vou esticando novamente, né? Vocês ignoram o barulho aí da minha mesa, que ela tá frouxa. Ok, meus amores? Aí eu vou pegando, ó. Aí assim, ó. Daí vou pegando, meus amores, ó, e vou enrolando, 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 enrolando. Aí vou enrolando assim até o final. Aí acabei de enrolar. Acabei de enrolar a massa. Daí o que eu faço, meus amores? Ó, fica assim o pãozinho. Daí eu vou colocando nas formas. Daí eu vou colocando nas formas, né? Para depois deixo ela bem, deixo na forma. E daí, meus amores, eu vou fazendo assim em todos eles. Todos os pães eu vou fazendo isso. Então daí por isso que eu deixei mais baixo meu tripézinho aí, meus amores, que é para vocês verem passo a passo de como eu vou fazendo meu pão, ok? Aí espera aí uma nota boa aí, espera uma nota 10 aí, ó, meus amores. Daí vai empurrando com a palma da mão, ó, vai empurrando assim e enrolando. Empurrando assim e enrolando. Daí vai enrolando, é passo a passo. Daí, como eu falei para vocês, comprometida, né? Eu ensinei vocês a fazer o pão. E depois do pão crescido, vai para a forma. Depois que cresceu da bacia, agora ele vai para a forma. Para depois, dobrou de tamanho. Daí eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar para quando vai para o forno. Porque tem gente, meus amores, que faz pão, mas eles não colocam crescer o pão. Daí o pão não fica crescido, o pão fica ruim, fica pesada a massa, e daí não presta. Aí não fica um pão legal. Então, meus amores, ó, mas, ó, são 2 dedos, 3, 4, 5, 6 centímetros. Aí eu vou de novo, amasso a massa, estico bem esticadinho e daí vou enrolando. Vou enrolando, meus amores, ó. Aí com a palma da mão eu vou fazendo assim, eu vou enrolando, 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 até chegar ao final. Aí chegou no finalzinho, é só fazer isso aqui, meus amores, ó, enrolando ele e deixo crescer. Aí tem que deixar descansar agora na forma, que é para eles dobrar de tamanho. Quando eles passar da forma, meus amores, que ele estiver grande, aí já pode ir pro forno. Ok, meus amores? Vocês entenderam aí, né? Pego nesses dois, ó. Então, meus amores, 1,5 kg de trigo dá para 4 pães. Não, dá para 5 pães. Aí eu vou fazendo a mesma coisa em todos eles. Eu vou empurrando com a palma da mão. Olha, meus amores. Vou empurrando, vou empurrando. Aí tá desse tamanho. Daí, quando eles vão para a forma, meus amores, eles ficam mais, eles dobram de tamanho. Daí é onde eu ligo o forno, 180 graus e boto assar meu pão. Aí depois eu vou mostrar para vocês qual é o tamanho do pão, que é para ele ir para o forno passar. Vocês ignoram aí, tá, meus amores? O barulho da mesa.
É porque ela tá frouxa, né? É daquelas mesas de ferro. Ela tá frouxa, por isso que ela faz esses barulhos assim, amores. Ó, amores. Aqui deu 2 pães. 2 aqui. Deu 2 pães aqui. Agora, meus amores, o que que eu faço? Eu pego, né? Coloco ali, como eu fiz da outra vez. Aí eu boto ali e... Ó, meus amores, mais 3 aqui, 2 ali. São 5. Aí eu pego, coloco aqui, meus amores, e boto para crescer. Aí quando ele dobra de tamanho, aí é onde eu pego e coloco para assar. Ok, meus amores? Então é como eu falei para vocês. Primeiro eu mostrei eu fazendo o pão. Agora é enrolando o pão, né? E deixo para deixar crescer. Aí depois, quando tiver bem crescido, meus amores, eu vou mostrar para vocês como é que tá o pão, ok? Então agora eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa, né? Passar um detergente. Por causa que da gordura, né, meus amores? Fica aquela gordura na mesa e não é legal. Daí, quando tiver o pão já assim pra cima, já tiver passar um pouquinho acima da forma, é porque ele já tá bom pra assar. Daí eu vou mostrar pra vocês qual é o tamanho do pão, que ele já vai pra assar. Acho que vocês entenderam aí, né, meus amores? Então é isso, meus amores. Então eu tô mostrando para vocês passo a passo, né? De como é que eu fiz meu pão, né? Que eu faço meu pão, meus amores. Aí mostrei para vocês, né? E agora deixar crescer, deixar dobrado de tamanho, meus amores. Então é isso. Um beijo, fiquem todos com Deus e até mais tarde, até o próximo vídeo que eu colocar o pão lá dentro. Ok, meus amores? Eu vou mostrar para vocês o ponto do pão que ele vai para ser assado no forno. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Oi, meus amores, estou aqui de novo. Agora vamos para o último passo do pão que já cresceu, né? Aí depois mostro quando fica assado. Agora eu vou mostrar para vocês como o meu pão cresceu. Ó, amores, aí depois do pão assim, bem crescidinho, meus amores, aí o que que a gente vai fazer? A gente leva pro forno. Eu tô fazendo passo a passo para vocês verem como é que eu faço meu pão. Aí a massa tem que estar super leve, né? Ó, bem crescidinho, como vocês estão vendo, ó, ele passou da forma, né? Ele passou, ele tá bem grandão, meus amores. Agora vai pro forno. Daqui ele vai pro forno. Ó, meus amores. Forno 180 graus. Ó. Bom, varia, né, meus amores? De forno para forno, né? O meu é 180 graus. Daí o que que a gente faz, amores? Ficou douradinho por cima, a gente baixa o fogo e coloca bem no baixinho, que é para assar por baixo, para ficar bem assadinho, para não ficar crua a massa. Então, meus amores, como prometido, né? Já colocamos o pão ali no forno, né? Já colocamos o pão ali no forno, meus amores. Aí a gente já colocou lá no forno. Ó, meus amores. A gente colocou o pãozinho ali no forno já, né? Ó, já tá lá dentro, meus amores. Ó.
já tá assando, né? Ele ficou bem crescidinho, como eu falei pra vocês. Claro que ele podia ficar maior, né, meus amores? Mas como hoje o dia assim tá meio frio, né? E até que ele cresceu bastante. Então agora ele vai assar, meus amores. Aí tem mais uma forma, né? Deu 5 pãezinhos. Com 1,5 kg de trigo deu para fazer 5 pães. E rendeu bastante mesmo, meus amores. Aí com 2 kg dá para fazer até 7 pães. Aí, ó, meus amores, tá bem crescidinho. Daí, enquanto vai assando aqueles lá, esse aqui vai ficando na espera. Aí eu já coloco ele mais lá pertinho, né? Deixo ali, meus amores. Daí vai ficar crescendo mais um pouco isso aqui. Vai crescendo mais um pouco. Aí já vai crescendo. Então é isso, meus amores. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, né? Passo a passo pra vocês fazer direitinho, pra vocês não errarem, né? Na hora de fazer o pãozinho aí. Ok, meus amores? Então é isso. Daí eu vou deixar assar o pão, né? Aí depois de assadinho eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, né? Aí depois de assado tenho tirado do forno, meus amores. Daí, né, pra colocar a próxima forma de pão, né? Para fazer pão, meus amores, é muito fácil, é fácil. Tem gente que tem um pouco de dificuldade, porque tem algumas pessoas que elas fazem o pão, meus amores, mas não deixa descansar a massa, né? Daí, por não deixar descansar a massa, é que não dá certo. Porque quando a gente faz pão, meus amores, a primeira coisa que a gente faz é deixar a massa descansar, né? Por aproximadamente, acho que uns 20, 30 minutos por aí, né? Eu não marquei bem certinho no meu relógio, porque hoje o dia tá mais frio, né? Daí então, meus amores, é assim, né? Aí tem que deixar a massa descansar, dobrar de tamanho, né? A massa do forno, do, da bacia, que é pra gente poder depois tá colocando, tá enrolando, né? Cortando as massas em pedaços aí para tá enrolando para pôr na forma, meus amores. Então, tô mostrando para vocês o qual é, como que ele tem que ficar para depois colocar para assar, né? Como que ele tem que ficar bem crescidinho na forma para depois ir para assar. Aí depois de assado, daí a gente espera, tem que deixar esfriar, mas tem que deixar cobertinho, né, ele, para ele esfriar bem frio para não baixar, né, meus amores, o pão, né. Agora vai chegando a época de inverno, daí é mais difícil para o pão crescer, né. Daí a gente tem que manter mais a casa mais fechada, que é para crescer bem o pão, né. Porque para ficar melhor, né, meus amores, fica mais macio, né, tudo. E o pãozinho de casa é a melhor coisa que tem, né? Para quem tem tempo, né, de amassar pão, essas coisas, fazer um pãozinho de casa é muito melhor, né? E o pão na padaria tá cada dia mais caro, né, meus amores? Tá muito caro. Então é isso, meus amores. Só queria mostrar para vocês qual é o ponto que tem que ficar a massa do pão para poder ir pro forno, 180 graus. Aí, tipo assim, meus amores, ele deu aquela dourada assim por cima, aí já tem que desligar em cima e deixar só embaixo para ele cozinhar a massa por dentro, né? Ok, meus amores? Então, aí eu já mostrei para vocês como é que eu faço, né? Então tá bom, meus amores. Beijos, que todos com Deus, até o próximo vídeo. Oi, meus amores, como prometido, já tá prontinho ali. Tá prontinho já, assadinho os pães, tudo prontinho ali. Já tá prontinho para tomar aquele cafezão da tarde aí, meus amores. Tudo certinho. Tá bem assadinho ali. Lá tá os pãezinhos lá, meus amores. Bem assadinho. Acabei de tirar agora do forno. E mostrando aí pra vocês, né, que já tá pronto. Ele já tá prontinho. Já tão prontinho ali. Já prontinho já para o cafezinho da tarde, né, meus amores. Tá bem assadinho.
Então é isso, eu queria mostrar pra vocês, né, depois de pronto, o pãezinho. Tá maravilhoso ali, já tá esfriando, né? E aí mostrando pra vocês que não tem nada melhor, né, do que um pãozinho feito em casa pro cafezinho da tarde, né? Com um ingrediente que a gente sabe que colocou, né? É maravilhoso. O pãozinho é muito bom, né, meus amores? Eu acho que não tem coisa melhor, né, que um cafezinho da tarde e um pãozinho caseiro, né? Aí pra gente, né? Muito bom. Ok, meus amores? Tô mostrando aí pra vocês, ó. Depois de prontinho, né? Tem. Aí vocês vão conferir meus vídeos lá, né? Que eu fiz da receitinha do pão, né? Até agora. E então é isso, meus amores. Aí mostrando, né? Agora eu já acabei de finalizar ali, né? Está prontinho. Então foi só isso que eu quis mostrar pra vocês mesmo, meus amores. O vídeo não vai ficar muito comprido, vai ser curtinho mesmo, porque foi só para finalizar e mostrar para vocês aí como é que ficou depois de pronto, né? Então é isso, meus amores. Passando aí, né? Desejando uma ótima, abençoada tarde aí, né? De início de tarde aí para vocês, né? E mostrando como é que ficou. Ok, meus amores? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.